O Hezbollah tem aparecido constantemente nas notícias devido à guerra entre Israel e Hamas. Pois acontece que, embora não pareça muito, as forças de defesa de Israel também estão lutando em uma frente norte, bem na fronteira com o Líbano, algo que nos indica que isso poderia se transformar em uma guerra regional. Por esse motivo, é necessário que revisemos as origens e o que significa o grupo Hezbollah. Você está interessado? Então, fique até o final do vídeo. Para começar, seria bom vermos algumas generalidades sobre o Hezbollah, que é uma organização muçulmana xiita, originária do Líbano, que possui tanto um braço armado quanto um político. Assim como várias organizações fundamentalistas muçulmanas, o Hezbollah é anti-imperialista, pan-islâmico, jihadista, antissemita e, acima de tudo, anti-sionista. Ou seja, um dos seus objetivos é acabar com o Estado de Israel, o que está alinhado com o fato de que seu principal aliado é a República Islâmica do Irã, com quem também compartilha a mesma afiliação religiosa baseada no Islã xiita. Por extensão, também é aliado da Síria de Bashar al-Assad e com o grupo palestino Hamas, com quem compartilha o objetivo de destruir Israel. Agora, seria bom que vejamos as origens e um pouco da história desta organização, considerada como terrorista pelos Estados Unidos, vários de seus aliados, Israel e até mesmo alguns países da nossa região. Acontece que o Líbano, cuja história vimos neste vídeo, é um verdadeiro caldeirão de religiões e o Islã xiita representa aproximadamente 30% da população total. Estamos em 1982, quando começa a Guerra do Líbano. Isso ocorre após a invasão israelense ao sul do país, em resposta ao assassinato do embaixador de Israel no Reino Unido pela Organização de Libertação da Palestina, que estava exilada no Líbano naquela época. Isso foi aproveitado por alguns clérigos xiitas do Irã que deram apoio a líderes antisionistas no país, entre eles Abbas al-Moussaoui, pai fundador do Hezbollah no mesmo ano. Seu nome significa Partido de Deus, e desde então cresceu ao recrutar milhares de fiéis do Islã xiita, também partidários do antisionismo, um sentimento que cresceu após a intervenção israelense. Assim, junto com outras milícias, o Hezbollah continua lutando na Guerra Civil do Líbano, que se estende até 1989, e após os acordos de Taif que concretizaram a paz, seria a única facção que não se desarmou e que continuou vigente. Depois disso, o Hezbollah passa por um processo de moderação, no qual aceita um Líbano multiconfessional e a aproximação a uma diversidade não islamista com o objetivo de sobreviver como instituição e até mesmo participar na vida política do país. Dito e feito, participou nas eleições de 1992 como um partido político apoiado e financiado pelo próprio Ayatollah Ali Khamenei, ganhando assim nas 12 circunscrições em que se apresentou. E embora Israel tenha se retirado unilateralmente no ano 2000 do sul do Líbano, ainda ocupa as fazendas de Sheba, uma pequena área de 20 km² que arrebatou da Síria e do Líbano durante a Guerra dos 6 Dias. Isso tem sido constantemente denunciado pelo Hezbollah, o que tem ajudado a ganhar certo apoio popular entre os libaneses comuns. É assim que as tensões explodem em 2006, quando o Hezbollah captura 2 soldados israelenses na fronteira. Então estoura a Guerra do Líbano, que se concentrou na zona de fronteira e nas colinas de Golã, outro território que pertence legalmente à Síria, mas que tem sido ocupado por Israel desde 1967. Este conflito se estende por 33 dias e o cessar-fogo é alcançado graças à mediação da Organização das Nações Unidas sem nenhum resultado conclusivo. Ou seja, as tensões na fronteira mantiveram o status quo. 5 anos depois, estoura a Guerra Civil na Síria, na qual evidentemente o Hezbollah interveio em defesa do governo xiita de Bashar al-Assad contra os grupos rebeldes que, por sua vez, foram apoiados por Israel. Embora a guerra não tenha terminado completamente, o exército oficial da Síria mantém o controle sobre a maior parte do território,
Por isso, pode-se dizer que o governo de Al-Assad obteve a vitória e, com isso, o Hezbollah preserva um importante aliado. Se nos adiantarmos aos recentes acontecimentos dos ataques terroristas do Hamas a Israel, o Hezbollah também iniciou uma participação a partir da Frente Norte, no que poderia ser considerado como um novo conflito de baixa intensidade. Tal como proclamou o primeiro-ministro israelense, uma intervenção em grande escala seria respondida de maneira significativa, portanto, a escalada para uma guerra regional não está descartada. Isso se levarmos em consideração que o Hezbollah faz parte do eixo da resistência, um tratado de segurança anti-israelense entre Irã, Síria e Hezbollah, que é politicamente apoiado por vários países ao redor do mundo. Como você pode imaginar, o ideal que move essa aliança é primordialmente de corte antisionista, ou seja, contra a existência de Israel não apenas por uma questão de reivindicação religiosa, mas porque o Estado judeu é aliado dos Estados Unidos, por sua vez, inimigo ferrenho do regime do Ayatollah. A este eixo de resistência juntaram-se outras organizações paramilitares como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, os Houthi do Iêmen, as Forças de Mobilização Popular do Irã, a Brigada Sanaí do Paquistão ou o Movimento Islâmico de Resistência do Azerbaijão. Teoricamente, todos esses grupos liderados pelo Irã poderiam se voltar contra Israel se a guerra continuar escalando. Mas não tive encerramento de violência quando falamos sobre o Hezbollah, porque, como já mencionado, não é apenas um grupo armado, mas também um partido político. Inclusive, algumas entidades como a União Europeia, França, Kosovo e Nova Zelândia consideram que apenas o braço armado, mas não o político, é um grupo terrorista. Como partido político, o Hezbollah conta com 15 dos 128 lugares no parlamento e 2 membros do Conselho de Ministros. Este partido é atualmente parte da coalizão governista, portanto, tem uma grande influência no parlamento. O Hezbollah também representa a comunidade xiita libanesa, que, como já mencionado, representa 30% da população, portanto, sempre terão apoio político. Por outro lado, possui um influente canal de televisão chamado Al-Manar, onde promove suas ideias anti-sionistas. Portanto, como você vê, o Hezbollah não pode ser limitado a apenas mais um grupo paramilitar e jihadista, mas tem bases políticas sólidas e apoio popular dentro do Líbano que permitirá sua sobrevivência como organização. Algo que complica enormemente para Israel, que, como você vê, será seu eterno inimigo. Qual é a sua opinião sobre o Hezbollah? Você consideraria esse grupo como terrorista?